Sobre uma curiosidade do parque mais antigo, de parque de diversões mais antigo do mundo. Mas antes, né, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like, então rola a vinheta que aí eu vou explicar tudinho direitinho para vocês. Dos parques de diversões. Hoje eu vou falar do parque mais antigo, que é de 1583, que se chama Dierehavsbakken, Der Pastry Hill, em inglês, e também chamado de Bakken, que na tradução que em inglês também pode chamar de The Hill. O Dierehavsbakken é um parque que fica a cerca de 10 km da capital de Copenhague, na Dinamarca. Ele fica na cidade de Klampenborg e é um parque muito popular. Ele foi fundado em 1583 e hoje em dia é um dos parques mais antigos do mundo. Ele recebe de 2,5 a 2,9 milhões de visitantes por ano. E é a segunda atração mais popular da Dinamarca, depois, claro, do conhecido Parque Tivoli. Tivoli Garden, desculpa. A história do parque começou quando o Kistenfil, que ele descobriu uma nascente natural de água doce, e hoje em dia ela é conhecida como Jaegesborg Dierehaven ou Dierehaven. E além disso, é um grande parque florestal que também fica ao norte de Copenhague. É um parque muito legal e além disso tem várias atrações. Tem roda gigante, tem aqueles cavalinhos, que é o carrossel, e é um dos parques mais antigos do mundo também. E além disso, ele também, através da fonte natural que acreditavam que tinha propriedades curativas. E através disso foi quando atraiu grandes multidões na primavera. E aí, com o passar do tempo, as multidões foram atraindo artistas e vendedores ambulantes. E até hoje também essa presença é muito grande. Então, teve um período que a nascente ficava localizada numa área não aberta ao público, ou seja, era um lugar fechado, e também ali era uma área de caça. Em 1669, o rei Frederico ele decidiu estabelecer um parque de animais na área, para o seu filho Christian V. E aí, depois que a área foi nomeada de Jaegesborg Dierehaven, e que seu nome atual em 1671. Ou seja, era uma área protegida, mas ali tinha caça. Então o rei Frederico chegou e falou: rei Frederico III chegou, eu vou restabelecer isso aqui, uma área para o parque de animais, e o meu filho também, ele vai ampliar o tamanho do parque. E aí ele ampliou de 3 a 4 vezes maior, depois de quando ele se tornou rei em 1670. E aí o parque depois foi aberto ao público, e aí que começou a florescer. Também teve artistas, vendedores, ambulantes, estalajadeiros, e retornaram à área. E aí a crescente reputação do Bakken, no caso, que era o nome lá, que pegou por toda a Europa, atraiu muitos artistas internacionais. E foi daí que começou a crescer o parque também. Também, durante as guerras napoleônicas, ele também continuou seu crescimento. E aí depois, a sua popularidade foi posteriormente auxiliada pela facilidade do acesso, devido ao desenvolvimento de navio a vapor em 1820 e ferrovias em 1864. Além também da divulgação, a tal boca a boca, que até hoje em dia é muito popular desde antigamente, da divulgação de poetas e autores. E aí, mas também tem seu lado ruim. Enquanto o Bakken, que o parque crescia, as suas condições pioravam. Alguns dos empresários ou donos de barraca, como até hoje estão chamados, também eles chegaram a abandonar devido a pouca procura, porque também teve uma época que havia baixa procura de pessoas. Mas então eles criaram a Dierehavsbakken Tent Owners Association em 1885, e aí a associação ela melhorou a coleta de lixo, ela melhorou as instalações sanitárias e o abastecimento de água. E a publicidade também, claro, divulgando, ajudou a trazer muita mais eletricidade para o parque. E aí a associação existe até hoje também, e todas as empresas que cooperam no parque,
fornecem os brinquedos, empresas que fornecem, né, energia, né, são obrigadas a participar. E aí, muitas atrações também chegaram, né, chegaram depois que melhorou tal, e aí começou a vir, né, começou a vir montanha-russa, só que o nome lá é Rutgers Bunny. Também chegou montanha-russa de madeira, que foi aberta em 1932, e aí ela é uma montanha-russa clássica e foi montada pela American Coaster Enthusiasts, que era uma empresa, né, na época americana, né, digamos assim, provavelmente era dos Estados Unidos, e aí ficou até o final de 2009, que depois os trens foram renovados. Imagina esse tempo todo, né, os trens de montanha-russa, de 1932 a 2009, quase o que? 87 anos, não, minto, 77 anos mais ou menos, e aí depois, né, eles renovaram para uma outra empresa, que aí também chegou aí, hoje está aí até hoje vivo, né? Então tem a montanha-russa com o nome de... Não, desculpa. Tem a montanha-russa com o nome de Marihone, que a tradução é Joaninha em português. E aí ela atinge uma velocidade de 16 milhas por hora, aproximadamente 26 km, e uma pista de 198 pés de comprimento, que dá mais ou menos 60 metros, e uma altura de 11 pés, que dá mais ou menos 3 metros. Tem também a mina Trey-Uven, que atinge uma velocidade de 40 milhas por hora, que é aproximadamente 65 km por hora, e o modelo de trem de mina. Sabe aqueles trens de estilo minerador? É mais ou menos isso. Também tem o Rutgers Bunny, que é um, entre aspas, sentar de madeira, que no caso é uma montanha-russa toda feita de madeira, e ela atinge uma velocidade de 47 milhas por hora, e também, aproximadamente aqui, seria 75 km por hora. E tem uma pista de 2.695 pés de comprimento, que aproximadamente dá em volta por 852 metros. E a altura de 72 pés, que também, na questão de altura, convertendo, né, dá aproximadamente 23 metros. Tem o Tornado, que é uma montanha-russa giratória, e ela foi construída em 2009, e os carros giram em torno da pista. Aí a pista mais ou menos é 984 pés, que dá mais ou menos 300 metros. Esse parque de diversão tem muitas montanhas-russas. Eu acho que aproximadamente cada ano eles vão montando. Tem montanha-russa que tem de 97, tem a primeira montanha-russa que foi a Rutgers Bunny, né, que foi montada em 1932. E além disso, ela também atinge uma velocidade de 47 milhas por hora, que aproximadamente dá 75 km. E uma pista de 2.695 pés. Né, como eu tinha falado antes, essa Rutgers Bunny foi a primeira montanha-russa do parque assim, toda enmadeirada, e aí ela fez muito sucesso, e aí com os anos foram passando, eles foram botando outras montanhas-russas também. Eles também têm a tal xícara, né, a nossa xícara, no Brasil a gente chama de xícara, mas eles chamam de copos afros, que são aqueles copos giratórios, que a gente tem como se fosse a nossa xícara. E para essa xícara, são quatro xícaras que dá para, acho que 1 a 2 pessoas. Eles também têm os carros bate-bate, que também é muito popular e até hoje tem. Tem também o Crazy Theater, né, que é tipo como se fosse Teatro Maluco, a tradução em português, que é como se fosse um tiroteio de laser interno. Ou seja, você tem uma arminha com laser, meio assim, como se fosse dentro de um videogame de realidade virtual. E aí você atira com laser na pessoa, né, fingindo, né, apenas dispara a luz, não machuca. É só para como se você estivesse atingindo a pessoa, mas entre assim, na realidade virtual, entre aspas assim. Tem também o Enterprise, que esse é um dos brinquedos mais famosos, né, é o também chamado de Spinner empresarial. É um brinquedo muito bacana, só que para quem tem menos altura como eu não vou de jeito nenhum. E tem muitos outros brinquedos. Aproximadamente mais de 20 brinquedos, ou 20 atrações também. Tem o Viking Ship Dragon, que é um barco, né? Na tradução seria barco Viking Dragão. É aquela nossa barca Viking, né? Que a gente tem aqui no Brasil. E aí é um navio Viking, segundo eles dizem,
é um navio viking balanceado, né? E também tem passeio de água, é o Water Slide, que é um passeio quando você desce aquela calha, e calha de madeira, né? Você desce aquele escorrega de madeira, e ele tem um percurso de 390 metros, e tem 2 quedas no caminho. Também tem, para as crianças, tem o passeio infantil, que é o Rotunda, né? Também chamado de Bean Express, e é muito bacana. Tem uma mini roda gigante, que eles chamam de roda gigante Borne, com aquele O com um tracinho no meio. Tem o carrossel infantil, tem o hip hop, que é uma mini torre, como se fosse... Vocês vão lembrar daquela torre que a gente tinha no Hop Harry, que a gente tinha no Terra Encantada, que é o Kabum. Então eles chamam de hip hop, só que é uma mini torre, é uma versão menor entendeu? Como é que é, meu Deus do céu? Do Kabum, desculpa. E aí tem o Jeep também, né? Que é aqueles como se fosse um carrossel de Jeep, que tem aqueles brinquedos de Jeep também. Tem o Clatrijungler, provavelmente deve ser o... Bom, pelo que está escrito aqui, é como se fosse um curso de desafio, né? Então, provavelmente você vai entrar no tapete, aí você tem que passar por uns obstáculos, é mais ou menos isso. E tem muita coisa legal. E pro Natal também tem uma pista de obstáculos do Papai Noel, que é uma área de recreação voltada para crianças. E aí é muito legal. Agora eu vou falar das 2 antigas atrações que já teve no parque e que duraram muito. Tem a corrida, que foi aberta em 1972 pela fabricante Zieria, e é um estilo de montanha-russa num carro em forma de carro de corrida, e você passa também pelos trilhos, tem subida, descida, e aí durou mais ou menos, se a matemática tá boa, 38 anos. E tem o Dilley, que é um passeio de jet ski e que foi aposentado no final da temporada de 2020. Ele foi aberto em 2003 e foi fechado em 2020, então durou 17 anos. E também foi fabricado pela fabricante Zieria. E o Bakken também, o Bakken, né, que é o parque de diversão, ele está aberto diariamente no final de março até o final de agosto. E a entrada no parque você pode entrar de graça, mas claro, você tem que pagar os cupons, né? E geralmente cada brinquedo é diferente aqui do Brasil. No Brasil é uma cartela. Lá nos brinquedos é por cupom. Por exemplo, você paga 3 cupons e você vai numa atração, por exemplo. Aí depende. Pode variar de 6 cupons, 4 cupons. Isso depende bastante. Porque aqui no Brasil é uma atração só. Mas lá também são várias, né? E aí, aqui no Brasil é um cupom só para cada atração. Lá não, lá são de 3 a 6 cupons. Dependendo, pode ser até 8 cupons por atração. É meio injusto, mas fazer o que, né? E aí lá também tem vários restaurantes, tem sinais de saída também, que no caso são sinais luminosos quando você está de noite, e é muito bonito iluminado. E também tem o passeio aquático, que tem esses tobogãs aí. Bom, galera, espero que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.